A oposição também se manifestou sobre os áudios vazados de Mauro Cid pela revista Veja. Para o senador Rogério Marinho, as gravações desmoralizam a narrativa da justiça. O deputado Gustavo Gayer disse que as declarações de Cid, abre aspas, destroem todas as alegações feitas por Alexandre de Moraes, pela Polícia Federal e a imprensa, fecha aspas. Segundo o deputado, Cid tem sofrido tortura psicológica para mentir e acusa Bolsonaro de alguma coisa que possa prender o ex-presidente. O senador Eduardo Girão disse que não cabe ao STF investigar a si próprio e que o depoimento de Mauro Cid é gravíssimo e se torna mais crível devido à espontaneidade e por ter sido gravado enquanto o militar estava solto. O deputado Nicolas Ferreira também contestou se a prisão de Cid não seria uma confirmação da veracidade do conteúdo dos áudios vazados pela revista Veja. Pioto, a gente trouxe a repercussão aí da prisão de Mauro Cid hoje, né? Lembrando que ele foi preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes, porque, segundo, então, o ministro, ele teria obstruído a justiça e também descumprido as medidas cautelares, que até agora não sabemos, não temos essa informação concreta de quais medidas teriam sido descumpridas aí por Mauro Cid. O fato é que ele está novamente preso preventivamente e há também, Pioto, a Suprema Corte agora se debruça sobre a possibilidade de anular todo o acordo de delação, de colaboração premiada que foi firmado ainda no ano passado com a defesa de Mauro Cid. Isso está na mesa ainda. Paulo, Augusto fez menção aí ao papel do Supremo e ao papel dos outros ministros em preservarem a instituição que é vital para a democracia brasileira. Ela está prevista na Constituição do país e nós defendemos a Constituição aqui com imensa frequência e continuaremos a fazê-lo. Mas é dentro do Supremo que tem a solução para um monte de coisas que está acontecendo neste momento. Recentemente, tempos atrás, o ministro Edson Fachin se deparou com habeas corpus, obviamente da defesa, que estava reclamando de uma decisão em que um juiz, na alegação da defesa, um juiz teria, digamos, se imiscuído demais no processo ali de inquirição do depoente ou do réu. Aí disse o ministro Edson Luiz Fachin, né, o ministro Fachin, o juiz, ao iniciar e questionar detalhadamente a testemunha de acusação, além de subverter a norma processual do artigo 212 do Código de Processo Penal, violando a diretiva legal, exerceu papel que não lhe cabia na dinâmica instrutora da ação penal. Ou seja, no fim, o que o ministro está dizendo é simplesmente o seguinte: a base do sistema acusatório diz respeito à observância da garantia constitucional do devido processo legal e a separação das funções de acusar e julgar, cabendo uma ao Ministério Público e a outra ao magistrado. Há quanto tempo a gente está dizendo aqui que o Ministério Público não participa como deveria? Aliás, o próprio Ministério Público, recentemente, já reclamou da posição menor que ele tem tido por decisão de ministros do Supremo, notadamente em vários desses inquéritos, até porque a presidência é dele, do ministro Alexandre de Moraes. O próprio ministro do Supremo está dizendo que o juiz não pode ir muito além no processo. O que nós estamos vendo agora? Ou seja, o Supremo tem remédio para o veneno, tem um antídoto para o veneno que nós estamos vendo agora em todo o sistema acusatório brasileiro, no Poder Judiciário e, sobretudo, da principal corte, da corte máxima do país. Nós não estamos procurando algo que não existe dentro das fronteiras do país. Não, existe aqui. Aliás, não é que existe na Praça dos Três Poderes. Não, existe na Constituição, que é ampla, mas mais que isso, existe dentro do cercadinho do Supremo Tribunal Federal. Mas isso tudo passa ao largo. Daí eu me junto aqui ao Augusto, o que tem a dizer os outros 10 ministros do Supremo, notadamente o ministro Gilmar Mendes, por seu decano, e também o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso. Eu posso lhes dizer que, apesar de críticas que fazemos pontualmente, isso é da democracia, toda vez que eu converso com juristas para entender um pouco mais o que se passa nesse país, nenhum deles diz que, por exemplo, Luiz Roberto Barroso ou Gilmar Mendes não conhecem o direito. Aliás, elogiam o conhecimento que têm do direito. Discordam do como estão interpretando o direito neste momento. Ou seja, temos um momento, para usar uma expressão do ministro Gilmar Mendes, de uma aplicação da Constituição casuística.
Estamos tendo um momento da aplicação da lei casuística. E casuísmo não é democracia. Casuísmo não é o que está previsto. A Constituição não cita essa palavra casuísmo. Até porque a Constituição é, né? Alexandre Garcia está conosco hoje e faz com muita propriedade a defesa da Constituição, é para ser o porto seguro de tudo o que acontece no país. Se tem afrontas à Constituição por quem deveria guardá-la, para usar a expressão que é devota ao Supremo Tribunal Federal, como fazer? Mas a parte que me deixa um pouco, não diria otimista, porque o momento é difícil ter otimismo, mas a parte realista que me traz é que não precisamos buscar nada além no além, muito menos fora das fronteiras brasileiras, porque existe aqui, eu li agora uma decisão do ministro Luiz Fachin que deu, inclusive, razão à defesa, ao anular uma decisão de um juiz lá atrás, porque percebeu que o juiz foi muito além do papel dele. Neste momento, o que pensa o ministro Fachin acerca da forma como conduz esses inquéritos, especialmente esse de hoje, o ministro Alexandre de Moraes? Ou qualquer um desses outros inquéritos que não acabam nunca? O que pensa, por exemplo, Gilmar Mendes, como nós citamos aqui, a Ana fez menção, mais uma vez, sobre o que ele pensava da Lava Jato? E parece que não cabe a crítica que fez, porque as evidências todas com depoimentos gravados, a delação premiada assinada com muita gente não pressionada porque nem presa estava, ou seja, tudo está sendo claro ali, você pode ver o que aconteceu, de que forma o juiz, o procurador, ou seja lá quem for, o investigador fez a pergunta, que forma foi respondida, bom, tudo bem, você pode discordar da sentença, mas está muito claro, todo mundo pode ter acesso a isso. E agora, sob sigilo? A questão, para mim, vital precisa se levantar o sigilo de tudo isso. Não só por uma determinação constitucional, que, convenhamos, já bastaria. Meu Deus, se começarmos a não seguir a Constituição, aí acaba tudo, e é o que está acontecendo. Mas porque isso elucida tudo que nós estamos vendo. Até o tamanho dessas frases escolhidas, editadas aí do Mauro Cid, em que contexto elas foram, porque lá vai estar tudo lá. Aí eu não preciso nem saber como foi feita essa gravação. Basta ter acesso, se é que gravaram, se é que não perderam a gravação, se é que existe gravação desses depoimentos do Mauro Cid. Daí a gente começa a ter a devida transparência e publicidade de atos da administração pública, porque o público exige isso. O público se acostumou a isso. E a ele foi dado esse direito pela Constituição de 1988, que os ministros do Supremo guardem a Constituição e façam que ela seja cumprida, seja por quem for. Assim como, os presidentes das duas casas do Congresso, a única alternativa que os senhores não podem aceitar é a ausência, a omissão. Neste momento, o Congresso precisa falar e falar pelos seus dois líderes, o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Não dá mais para se esconder, sabe-se lá por qual razão, em qualquer lugar.